Olá pessoal, tudo bom? Eu tô com a voz meio estranha, que eu tô com uma tosse meio esquisita aqui, por isso que eu vou já começar bebendo alguma coisa. Então vamos lá, faz tempo que não sai uma resenha de livro nesse canal, né? Muitas coisas acontecendo e eu acabo falando de outras coisas que também são importantes. Mas vamos falar hoje de livro. Esse aqui é um livro bem interessante para quem está iniciando no mundo da política, vamos dizer assim. Para quem está tentando entender o que essa nova citada, muito comentada pela imprensa, normalmente comentada com raiva pela imprensa, né? Porque a nossa grande imprensa é toda de esquerda. Então elas vivem quando aparece tem algum fato novo ou aparece algum personagem novo no universo político ou no universo da mídia alternativa, eles chamam de nova direita que está aparecendo e tal. Então, se você quer entender um pouco mais do que significa nova direita, o que significa conservadorismo, que está diretamente ligado com nova direita, esse livrinho aqui ajuda bastante. Então tá aqui. Porque virei à direita. João Pereira Coutinho, Luiz Felipe Pondé, Denis Rosenfield. Três intelectuais explicam sua opção pelo conservadorismo. Certo? Então, é um livrinho curto, tem 120 páginas. Não, nem 120, tem 110 páginas. Ele é basicamente formado por três depoimentos, um de cada um desses três autores, explicando os motivos pelos quais eles se tornaram conservadores ou nem se tornaram, sempre foram, talvez, enfim. Então, aqui eles vão explicar é, um pouco como é que foi a formação deles, né? Eu vou ler aqui a biografia deles, mas já só para adiantar. O João Pereira Coutinho é cientista político, basicamente cientista político e jornalista. Então ele é articulista de jornais, trabalha como comentarista político de TV lá em Portugal e tudo mais. Ele é português. O Luiz Felipe Pondé dispensa apresentações, ele está sempre aí na imprensa, na mídia, está sempre nos eventos, é um dos filósofos estrelados aí do Brasil. Está sempre em todas as partes. E também ele é obviamente filósofo, trabalha na área da filosofia e ele é colunista da Folha. E o Denis Rosenfield é professor universitário, também formado em filosofia política e é articulista da Folha, do Estado e do Globo. Então essa é a biografia mais ou menos dos três, tá? O João Pereira Coutinho ele vai dar uma visão mais ligada à ciência política. Então ele vai citar desde Rousseau. Rousseau basicamente é o primeiro pensador de uma ideia revolucionária. Pode-se dizer que o Rousseau ele é ele é o avô do Marx, vamos dizer assim. O Marx ele criou a teoria comunista, né? O manifesto comunista, ele ordenou essas ideias. Mas as ideias revolucionárias já começaram com Rousseau. Então Rousseau foi o primeiro, primeiro a pregar essa ideologia maldita, assassina, né, que matou muitas pessoas, milhões de pessoas ao redor do mundo. Então tudo começa com Rousseau. Então o João Pereira Coutinho pega o Rousseau e vem trabalhando com vários filósofos, passando por Oakeshott, passando por vários Burke, enfim, e explicando como é que esses filósofos que ele foi estudando foram modificando a sua trajetória, foram modificando as suas ideias, a sua mentalidade, até ele se tornar o que ele é hoje, um conservador. No, no caso do Pondé, o Pondé trabalha nesse livro mais com autores de filosofia. Ele não deixa de lado Oakeshott, ele também cita Burke também, que é
é um autor da ciência política, mas também ele fala de Tocqueville, fala de Santo Agostinho, fala de muita gente, fala da Ayn Rand, que alguns consideram filósofo, outros nem tanto, filósofa, outros nem tanto, fala do Nelson Rodrigues, que é um dos expoentes do conservadorismo brasileiro, pelo menos do conservadorismo recente, né, do século passado. E também ele explica através dos filósofos, ele fala muito do Blaise Pascal, ele explica através dos filósofos como é que ele foi moldando as suas ideias até se tornar um conservador. E o Dennis Rosenfield, que é o último autor do livro, ele vai num sentido oposto a esses dois. Ele conta exatamente casos concretos. Ele vai contar uma experiência que ele teve no Rio Grande do Sul, ele é gaúcho, é, sobre o orçamento participativo na época do PT, na época da gestão do PT na prefeitura de Porto Alegre e depois no estado do Rio Grande do Sul. Então mostrar na prática como é que a esquerda funciona ou como é que ela não funciona, se você preferir. Então esses são os três panoramas do livro. O livro é da editora 3 Estrelas, que é a editora da Folha. O elo que une essas quatro entidades, Folha e os três articulistas, são exatamente que os três escrevem para a Folha, tá certo? Então, é exatamente por isso que a Folha resolveu editar um livro sobre conservadorismo. Porque você sabe que a Folha, entre os seus jornalistas, não há absolutamente ninguém ali conservador. O que eles têm são articulistas que depois servem para fazer o contraponto do jornal e servem para levantar polêmica. Porque você sabe que polêmica vem de jornal, né? Então, o próprio Pondé fala isso, que ele foi contratado para elevar a temperatura do jornal. O que é elevar a temperatura do jornal? A Folha é um jornal lido da sua maioria por esquerdistas, então você coloca um Pondé ali, que é um conservador, ele vai fazer um artigo que vai desagradar imensamente os esquerdistas, eles vão comentar, vão ler, vão publicar em rede social, vão fazer, ou seja, vão fazer um burburinho que vai fazer com que as pessoas que estão ao redor queiram ler também para saber o que acontece. Então, vende mais jornal, assinatura, enfim, essas coisas. É só por isso. Então, como se trata aqui de depoimentos dos três, eu não tenho muito como resumir, assim, porque o livro tem 110 páginas dividido por três, são três depoimentos curtos, não tenho muito como dar o resumo do livro, né, para fazer uma resenha aqui. E você tem uma introdução também do Marcelo Consentino de umas 15 páginas, mais ou menos. Eu recomendo que você nem leia, eu não vi grande não acrescentou nada esse introdução do Marcelo Consentino. Se você tiver tempo livre, você lê, senão vai direto pro que interessa. Então o que eu vou fazer? Eu vou ler alguns trechos que eu selecionei aqui. Vocês veem então os marcadores assim, ó. Vou selecionar alguns trechos, vou ler alguns trechos que eu selecionei para vocês terem uma ideia do que trata o livro, tá? Eu não sei se eu vou ler tudo, porque eu selecionei muita coisa. Eu não quero que o livro, que o vídeo fique grande. Eu também não quero ler coisas demais que depois façam com que perca o interesse de comprar o livro, de ler o livro, enfim. Então, aqui o primeiro trecho que na verdade não marquei, eu só marquei a página, tá? Os trechos eu vou lendo da maneira que eu pensei aqui. Então a gente começa pelo João Pereira Coutinho. Ele separou em 10 itens, ele usou 10 tópicos para explicar os motivos pelos quais ele se tornou conservador. Então, aqui ele está falando do termo esquerda e direita. Então eu vou ler um trecho. Não, eu não vou ler linear, tá? Vou pular algumas coisas para ler exatamente o que interessa para vocês. Então, vamos lá. Aproximo-me do fim e existe uma questão que persiste. Fará sentido hoje, depois da falência das grandes narrativas ideológicas, falar ainda de esquerda e direita? A pergunta exige uma divagação e um recuo de 2 séculos de história. Então divaguemos. Em exercício meramente ocioso, convém perguntar o que seria dos termos esquerda e direita se a falange antimonárquica não se tivesse sentado à esquerda na primeira reunião dos Estados Gerais nos idos de 1789. A esquerda seria ainda a esquerda? E o que seria da direita se por a obra e graça do destino ela não se tivesse sentado à direita? Aqui vale uma explicação. Durante a Revolução Francesa,
você teve quem sentava à esquerda do sistema e quem sentava à direita. Então, o conceito de esquerda e direita era exatamente isso. Eu vou ler aqui, vocês vão entender melhor sobre isso. Pergunta, tá. Mesmo que a esquerda tivesse sentado à direita, há um patrimônio linguístico, cultural e até visual que a identifica com o desafio à ordem estabelecida. Eu já fiz vários vídeos aqui explicando o que é a esquerda e a direita. Então, basicamente e de maneira muito simples, a direita ela é a continuidade, ela é a tradição e a continuidade da história. A esquerda é o rompimento e o rompimento, o caos, a revolução e a baderna. Assim, ou seja, é toda manifestação que procura criar rompimentos e perverter ou subverter a ordem estabelecida. Tá certo? Então, para ficar mais claro. Então vamos lá. Mesmo que a esquerda tivesse sentado à direita, há um patrimônio linguístico, cultural e até visual que a identifica com o desafio à ordem estabelecida, a ordem que a direita presumivelmente defende. Basta estudar como a arte ocidental representou os lados direito e esquerdo ao longo de sua história. Aqui está falando da arte ocidental. Uma tarefa hercúlea que James Hall empreendeu no livro The Sinister Side. Hall Left-Right Symbolism Shaped Western Art. O lado sinistro. Vou fazer uma tradução minha aqui. O lado sinistro. Como o simbolismo esquerda-direita moldou a arte ocidental. Tá? Esse livro não tem em português que eu saiba. Aqui está Oxford University Press. Ou seja, foi editado pela Universidade de Oxford em 2008. Quem quiser vai ter que achar fora do Brasil. Em todas as culturas, explica Hall, o autor desse livro, persiste o dualismo esquerda e direita e a regra é uniforme. A esquerda perde no plano moral. Para as tribos Maori, por exemplo, eu não sei se é Maori ou Maori, não sei, a direita é o lado da vida ou da força, enquanto a esquerda representa o lado da morte ou da fraqueza. Na sua República, Platão não hesita em conceder a eternidade para os justos, convidando-os a ascender pelo lado direito. O mesmo acontece no dia do juízo final no cristianismo. Aliás, se dúvidas houvesse, bastaria relembrar aos incrédulos que o bom ladrão está crucificado à direita de Jesus, que depois da morte e da ressurreição não estará sentado à esquerda do Pai. James Hall, nesse brilhante tratado, ainda procura resgatar a esquerda do opróbio simbólico a que foi votada nos séculos XIX e XX. Há uma revalorização do lado esquerdo, tido como lado compassivo, feminino e maternal. Apesar disso, Hall não nega uma forte tradição iconográfica e iconológica que atribui à esquerda as cores da ameaça e do mal. Que o digam os romanos, nossos antepassados, que plantavam à porta das casas um escravo que tinha como propósito confirmar se os convidados nelas entravam com o pé certo, ou seja, o pé direito. Até hoje tem isso, né? Quando as pessoas vão ingressar num local desconhecido ou alguma coisa ou vão entrar numa empresa nova ou numa escola nova, alguma coisa assim, não precisam entrar com o pé direito, né? O pé direito é sempre o pé da sorte. Entrar com o pé esquerdo é sinal de azar. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Não, que sobre isso tá. Aí depois ele vai falar, evidentemente, da Revolução Francesa. Então, nos Estados Gerais de 1789, houve uma feliz coincidência espacial e cultural. A esquerda, simbolicamente identificada com o perigo e a desordem, era também o espaço majoritário, onde se sentavam os opositores da ordem estabelecida e dos direitos aristocráticos e eclesiásticos que as guilhotinas acabariam por destroçar. Bom, enfim, era só esse trecho que eu ia ler do Marcelo, do João Pereira Coutinho. Agora eu vou ler um trecho do depoimento do Pondé, tá? Ele está falando aqui do Alexis de Tocqueville, do livro Democracia na América, um dos clássicos da filosofia política. Então, um trechinho aqui do próprio Pondé. Muitos mencionam a ideia de que a sociedade democrática pode se tornar uma tirania da maioria, como a grande percepção tocquevilliana. É fato,
mas creio que o autor vai mais longe ao tratar da questão da qualidade dessa maioria. É a mesma qualidade intuída por Nelson Rodrigues, outro conservador que me formou. A maioria é constituída de idiotas, sim, e alguns são mais idiotas que outros. Segundo Nelson, a democracia deu ao idiota a consciência de sua superioridade numérica. Antes ele vivia sua vida besta, agora ele sabe que manda. O que significa isso, o que o Pondé está dizendo aqui? Isso a gente consegue ver no dia a dia. Você vê a quantidade de gente dando opinião sobre tudo, em Facebook, em Twitter, em Instagram, em blogs, no YouTube, o cacete a quatro, dando opinião sobre tudo, sem saber absolutamente nada. Tem uma frase muito interessante, aliás, muito interessante e muito autoincriminatória. Se vocês assistirem o Roda Viva do passado, Roda Viva tem uns 2 anos, o Roda Viva teve uma versão especial onde eles convidaram o Pondé e o Karnal para serem entrevistados por influenciadores digitais. Então tava lá um carinha de chapéu, eu não lembro o nome dele, um carinha aí dessas redes. Tava a Daniele Notti, tava o BC Siqueira, tava aquela menina do caramba, aquela menina mineira que fala de sexo no YouTube, esqueci o nome agora. Esqueci o nome. Enfim, esqueci o nome. E tava o Cauê Moura, do Descendo a Letra. E o Cauê Moura diz numa passagem, ele diz, quando ele está comentando com o Pondé e com o Karnal, ele falou, a nossa função é basicamente falar sobre tudo, mesmo sem saber basicamente nada sobre nada. Ou seja, a gente tem um público, a gente tem milhões de seguidores que a gente fala um monte de merda que a gente não sabe do que está falando, mas a gente fala porque a gente ganha por isso. Ou seja, a gente faz um vídeo aqui, fala um monte de merda, tem milhões de seguidores, esses milhões de seguidores vão gerar receita no YouTube para eles, e eles vão viver disso. E depois eles vão fazer um outro vídeo, falar mais um monte de merda, e um monte de idiota seguindo atrás. Então é mais ou menos isso aqui que o Pondé está dizendo. Eu estou, obviamente, que pegando o caso de um canal de YouTube, mas isso vale para tudo. Assim, a quantidade de gente que quer dar palpite sobre tudo, que quer opinar sobre tudo, sem saber absolutamente nada sobre nada. Isso é uma mania que no brasileiro ele é patológico no brasileiro. Quanto menos o sujeito sabe sobre alguma coisa, mais ele quer dar palpite. Então aconteceu um negócio ali sobre um negócio de uma reserva indígena. No dia seguinte tem 500 falando no YouTube sobre o assunto. Não sabe nada do que aconteceu, porra nenhuma. Mas estão lá dando para, não, eu acho que isso, eu acho que aquilo, eu acho que não sei o que. Pronto, é isso. Eu acho que. Baseado em quê? Baseado em porra nenhuma, porque eu não li nada e não estudei nada. Eu só acho que. Então eu acho que, como eu acho importante que eu diga que eu acho. É só isso. Tem uma frase muito legal também, que eu gosto de. Não sei de quem é o autor, mas que é uma frase muito válida. Que é o seguinte, todo mundo tem o direito de falar o que quiser, não tem aquele negócio que não foi o Voltaire que disse, mas Voltaire mais ou menos tinha essa filosofia. Defenda o seu direito de dizer, mesmo que eu não concorde com o que você diga, te defendo até a morte o direito de você dizer. Tá certo. Então todo mundo tem o direito de falar aquilo que quiser. Agora, eu não sou obrigado a prestar atenção nisso. A quantidade de tempo que eu vou prestar atenção ao que você está falando é exatamente proporcional à quantidade de tempo que você levou para estudar o assunto pelo qual você está dizendo. Se você está falando de um negócio que você nunca estudou na sua vida, eu não quero ouvir o que você tem a dizer. Não me interessa a sua opinião. Tá certo? Não tem fundamento nenhum. Então é isso, basicamente o que o Pondé está dizendo aqui. Eu vou continuar essa parte aqui. O idiota de que fala Nelson é muito próximo do novo bárbaro, descrito por Tocqueville. E da sua inclinação para falar o que pensa, mesmo não sabendo de nada. Olha só, é exatamente o que eu acabei de falar. Já que a democracia é tagarela e, por considerar todos os homens iguais, os incentiva a dizer o que pensam.
O homem da democracia lê pouco, é generalista, pergunta para a pessoa ao lado e adota como verdade o que a maioria diz, trocando conhecimento pela opinião pública. Então, o que viu? Há claramente a suspeita de que essa maioria tende à estupidez, justificada politicamente, à soberania popular. Ou seja, é o que faz a grande imprensa, é o que faz também a mídia. Se você perguntar para as pessoas o que elas acham sobre determinado fato que ocorreu, bom, ela vai assistir o Jornal Nacional. O que falar no Jornal Nacional é o que ela vai achar. Porque ela vai falar com os vizinhos, com as pessoas próximas, e todo mundo assistiu o Jornal Nacional, então todo mundo vai pensar exatamente igual. Então, quando todo mundo pensa exatamente igual, as pessoas acham que estão certas porque o vizinho pensa igual, porque o marido pensa igual, porque o primo pensa igual, porque o colega do trabalho pensa igual. Então, se todo mundo que está próximo dele pensa igual, então ele acha que está certo. Tem que rir para não chorar. Enfim, vou pular para um outro ponto aqui. Aqui continua o Pondé, tá? Aqui ele já está terminando, tá? Tornei-me um conservador em política porque sou um empirista e um cético. Penso como um britânico, ou de certa maneira um iluminista britânico. Um parênteses aqui. Se você não conhece o iluminismo britânico, eu recomendo ler o livro da Gertrude Himmelfarb. Eu já fiz vídeo no canal. Só você joga no meu canal Gertrude Himmelfarb. Deixa eu ver se eu tenho aqui o nome dela. Os Caminhos para a Modernidade. É da Realizações. Tá? Então você procura no YouTube que tem uma resenha minha sobre isso. Lá ela fala do iluminismo britânico e do iluminismo francês, do britânico e também do americano. Porque nas escolas a gente só aprende o iluminismo francês. Então você acha que só existe Voltaire, Diderot, aqueles caras iluministas franceses que são os revolucionários. E existe o iluminismo inglês, que é muito mais rico e de pensadores muito mais inteligentes do que os franceses, só que a gente não aprende isso na escola. Então, se você se interessa, leia esse livro. A esquerda é abstrata e mau caráter, porque nega a realidade histórica humana, a fim de construir seu domínio sobre o mundo. Vende elogios ao homem para assim tê-lo como retardado mental a seu serviço. A esquerda é puro marketing, no fundo não passa de autoajuda. Alguma semelhança com a vida real? Não, né? Por exemplo, no caso brasileiro mais recente, muito é dito sobre a vitimização da esquerda durante a ditadura. Caso a guerrilha de esquerda tivesse vencido no país, ela poderia ter feito do Brasil uma grande Cuba. A ditadura, com toda a sua miséria, nos salvou do pior. Fora isso, após a ditadura, a esquerda tinha nas mãos as universidades, as escolas, as redações dos jornais, grande parte dos tribunais e os principais partidos políticos. Hoje todos os partidos políticos são herdeiros dos partidos de esquerda, tirando talvez, eventualmente, um DEM, que hoje em dia já está prostituído também. Mesmo que atenuações caibam no caso dos partidos, é evidente que nos últimos anos a esquerda venceu a batalha no Brasil, com exceção da economia, porque com dinheiro não se brinca. No que se refere à vida intelectual, ela persegue sistematicamente qualquer um que não reze por sua cartilha. Basta você ver. O Ciro Gomes, eu já fiz vídeo sobre isso. O último vídeo que eu fiz no canal sobre isso, inclusive, o Ciro Gomes, cheio de frases racistas, machistas, homofóbicas, o cacete é quatro. Tem alguma perseguição com ele? Nenhuma. Agora, se for o Bolsonaro, se for o Magno Malta, se for qualquer pessoa que não é da esquerda que faça esse mesmo tipo de frase, pronto, parou o país. Vamos fazer programas, vamos condenar, vamos perseguir. É assim que funciona. Então é exatamente isso que eu estou dizendo aqui. Ela persegue sistematicamente, e eu estou dizendo não, o Pondé está dizendo, ela persegue sistematicamente qualquer um que não reze pela sua cartilha. Mas eu, como dizia o grande pensador Nelson Rodrigues, sou um ex-covarde, não tenho medo deles. Que venham. E agora o último é o do Dennis Rosenfield. É bem comprido aqui, eu não vou conseguir ler tudo, então eu vou ler saltando, tá? Bom, ele está contando aqui, então eu vou fazer o seguinte, eu vou contar em vez de ler. É o seguinte, ele recebeu um convite para receber o Contar do Caligares na época do Olívio Dutra, quando ele era prefeito de Porto Alegre. Então houve a implementação do tal do orçamento participativo. O que era o orçamento participativo? Você tinha uma assembleia
onde você tinha um auditório, você convocava as pessoas do povo e as pessoas iam lá fazer reivindicações, o que elas queriam para aquela região dela, para aquele bairro dela. Então, na teoria, é a população daquela região, daquele bairro, participando para dizer ao poder público quais eram as prioridades dela naquele bairro. Se é canalizar um rio, se é asfaltar a rua, se é fazer obras contra enchente, enfim. Quais são os problemas principais do bairro? Então vão lá as principais lideranças do bairro e vão discutir com as autoridades para ver onde alocar os recursos desse orçamento. Isso é o orçamento participativo, que é muito bonito na teoria, não é? Porque você está levando diretamente o poder público para a comunidade e a comunidade está dizendo a eles, está dizendo a ele, poder público, o que deve ser feito naquela região. Então está perfeito, tá certo? Então, isso começou assim, na primeira reunião ele participou. Então ele até cita de uma senhora com 50 e poucos anos lá, muito interessada em resolver os problemas do bairro e tudo mais. Passado um tempo, como tudo acontece nos governos de esquerda e do PT, aquela porra começou a ser aparelhada, 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 aparelhada. Então ele foi numa nova reunião do orçamento participativo. Aí ele viu que um cara levantou ali e começou a cumprimentar as pessoas e tudo mais. E depois ele descobriu quem era aquele cara. Era um professor universitário do PT, filiado ao PT. Depois ele foi conversar com o cara. Oh, mas você conhece todo mundo que realmente são todos aqui são militantes do partido. Ou seja, aquilo que começou com a participação da população, depois de algum tempo já estava completamente pervertido. Os caras que estavam na plateia para debater o que fazer com aqueles recursos não eram mais as pessoas da comunidade, já eram militantes do partido. Como tudo acontece nos partidos de esquerda, eles corrompem tudo, eles corrompem o Estado inteirinho, assim, de cima a baixo, de baixo a cima. Em todas as instâncias eles enfiam militantes deles para instituir, para assim, corromper tudo, de cima para baixo, de baixo para cima. Por isso que você tira o Lula, você tira a Dilma e a estrutura corrupta continua. Porque você tira a parte de cima, mas e todo mundo que eles colocaram lá durante esses anos todos? Continuam lá. Continuam lá. Então, ele tem essa experiência do orçamento participativo que ele conta que assim, realmente é uma fraude. É uma fraude. Ele fala também de encontros que ocorreram no Rio Grande do Sul, com a participação do Mário Soares, enfim. Enfim, é isso, tá? O livro é isso aqui. Acho muito interessante se você quer saber dos conceitos básicos, se você quer conhecer os principais pensadores, tanto filósofos quanto cientistas políticos, que trataram o assunto do conservadorismo, esse livro é fundamental. Tá bom? Então é isso aí. Se você gostou, dedinho para cima, se você não gostou, para baixo. Se você quiser receber as atualizações do canal, você precisa assinar o canal. Você clica no sininho ali e faz a sua inscrição, pede para receber as notificações toda vez que um vídeo novo for postado. Tá bom? Lembrando que essas resenhas de livros são sempre uma amostra de trabalhos que eu faço de aulas e palestras literárias a respeito de livros sempre. Tá bom? Então se vocês quiserem entrar em contato comigo, meu contato está sempre na descrição do vídeo, tá? Tem preferencialmente por e-mail, mas tem o e-mail e o Twitter, que eu basicamente posto muito pouca coisa, mas se você mandar uma mensagem por lá eu recebo. Tá bom? Então uma saudação e até a próxima.